perde a hora, avança para casa, mergulha naquela leitura complexa, histórica, legislativa, sociológica, reveladora pela boca dos profetas, mística, religiosa. E tem o coração agora luarizado de júbilos, pelas informações que recebe a mente tocada pela inspiração do alto. Volta a ler várias vezes aquele exemplar que lhe fora dado por um amigo muito querido. É nesse momento que ele recebe de um outro querido amigo, o doutor Joaquim Carlos Travassos, que acabara de traduzir o Livro dos Espíritos de Allan Kardec, o exemplar, para que ele tivesse ideia da grande revolução que se operava na Terra. E Dr. Bezerra Pudico, apesar de não acreditar mais nos dogmas ancestrais, olha aquele livro e tem receio, porque parece temer o sublime contágio do conteúdo da obra. Mas ele reflexionará, mal algum me fará. E sentando-se no bonde que eu levo a casa, ele vai lendo e deslumbrando-se com a lógica de bronze do codificador. Onde lera isso? Afinal, ali não lhe trazia qualquer novidade. Ele estava acostumado àquelas ideias, era exatamente isso. Jamais havia lido um livro espírita, entretanto. Essa filosofia incomum estava no seu mundo íntimo, porque é natural ele trouxera da pátria, onde certamente convivera com o egrégio codificador. E nos dias que se seguem, ele conclui a obra, agradece a Travassos, mas depois da teoria necessitava da evidência dos fatos. Era uma tarde ensolarada do Rio de Janeiro, quando ele estava na varanda da casa, optou em não ir à Câmara dos Deputados naquele momento. Estava lendo um livro e caminhando quando o vizinho, um amigo, Alfredo Pinheiro, perguntou-lhe: então, doutor Bezerra, eu gosto de falar com o senhor sobre o espiritismo. Qual é a experiência nova? Como está indo a sua saúde? Fechou o livro e deu o seu depoimento. Estou muito bem. Aquele mal-estar passou. As dores desapareceram. Eu sinto apenas algumas sequelas. Uma estranha sensação nas pernas, como de alguém que caminhou muito. E um ligeiro mal-estar na área dos rins. Mas estou muito bem. À noite, chega o seu primo, que invariavelmente trazia os medicamentos homeopáticos gratuitos, mandados por João Gonçalves do Nascimento. Então traz agora uma folha de papel, na qual está escrito: ainda não está bom, meu amigo. Na sua condição de médico, você sabe que esses sintomas denunciam a presença da enfermidade. Não deixe de tomar os medicamentos, porque a sua vida é muito importante. Bezerra vai dominado pelo espanto. Pergunta ao primo a que horas havia sido dada aquela orientação. E chama o senhor Pinheiro, apresenta o documento. Aquele papel foi escrito no mesmo instante em que ele, na sua residência, a 1 hora de distância do médium, dava o resultado da sua diagnose, como se encontrava, demonstrando de maneira irretorquível que o espírito mentor do médium acompanhava-o e advertia-o naquela aparente recuperação, para que ele não abandonasse a terapêutica. Isso abalou profundamente, mas em particular quando a sua segunda esposa estava com o diagnóstico de tísica, a peste branca, a tuberculose que ceifava muitas vidas, havia chegado ao seu lar. E ele resolveu também encaminhar o nome da esposa ao emérito médium.
que ele mandou por escrito a seguinte nota: ela não tem a tísica. O problema que a aflige é de natureza uterina. Quando os médicos souberem no futuro as relações existentes na mulher entre o útero, o coração e o pulmão esquerdo, dar-se-ão conta de que muitas enfermidades poderão ser facilmente esclarecidas. E depois de recomendar a medicação homeopática, ela recuperou-se completamente. Estava demonstrada a presença do mundo espiritual. Aquilo que ele havia bebido nos livros espíritas era verdade. Estava agora tomado de emoção para a grande liça. E isso ocorre quando a dor volta a apunhalar-lhe a alma. Certo dia, já no passado, ele chega à casa, cansado, com as pernas inchadas, e depois de banhar-se, preparar-se para a refeição, ele vem tomar conhecimento que a sua menina, Nhanhã, está com febre, está passando mal. A querida filha. Nesse momento alguém bate a porta. Ele vai atender, é uma mãe aflita com lágrimas. Eu lhe peço em nome de Jesus, a minha filhinha está morrendo. Está com febre, doutor Bezerra. Falta-me o pão, o leio e o medicamento. E ele olha para a esposa, que desmesuradamente abre os olhos, a suplicar-lhe que não vá, porque a sua própria filha está também doente, não tem diagnóstico. Doutor Bezerra reflexiona e diz a Cândida Augusta: Jesus tomará conta dela. Eu irei visitar a outra filha. Sobe, desce morro, chega à casa modesta, atende a menina enferma, receita e deixa uma importância para que a genitora compre os medicamentos e algum alimento. E quando sai, a mulher agradecida diz-lhe: Deus lhe pague, doutor Bezerra, que Jesus cure também a sua filha. Ele lembra-se da filha querida. Chega a casa, silêncio mortal, algo assalta. Terá ela quedado pior? Terá ela ficado mais gravemente enferma ou mesmo morrido? E corre na direção da alcova. A esposa dorme, a filhinha ao lado sem febre, dorme tranquilamente. E ele se ajoelha em espírito para agradecer à Mãe Santíssima e ao sublime terapeuta da humanidade, Jesus, pela graça que lhe foi concedida. Bezerra de Menezes prossegue, e agora da sua condição de espírita, militante, porque no dia 16 de agosto, ele irá na Guarda Velha proferir o seu ato de fé, proclamar a sua consciência espírita, naquele recuado 1886. 2.000 pessoas repletam o imenso salão, e ele faz uma defesa de fé comovedora. A teologia católica não atendeu às minhas necessidades. A teodiceia espírita fala-me de um Deus justo, nobre e bom. As pessoas comovem-se, e quando ele termina e o aplauso irrompe voluptuoso, ele tem lágrimas de gratidão a Deus. Era agora espírita militante. Ele que tanto gostava de escrever vai para a coluna de O País, um dos maiores jornais da época, com o pseudônimo de Max, para defender a doutrina espírita dos seus aguerridos adversários gratuitos.